Olá, tudo bem com você? Shalom Adonai. Neste dia eu vou meditar em um texto bastante conhecido, mas que ele é muito lindo. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus fez algumas perguntas aqui ao encerrar a sua pequena parábola. Impressionante que esse texto ele está logo depois de algumas instruções com relação à sua vinda, que no capítulo 17 ele fala sobre a vinda do reino de Deus. E depois, logo em seguida, ele fala sobre esta viúva, a parábola sobre esta viúva. Parece que está até fora de contexto daquilo que ele estava falando a respeito da vinda do reino dos céus. Mas ele conta essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E ele conta a parábola de uma viúva. Esta viúva, com certeza, ela não tinha filhos ou algum parente que pudesse ajudá-la, indo até o juiz, suplicando justiça a favor dela e contra o seu adversário. Jesus disse que nessa cidade também tinha um juiz. E diz aqui que esse juiz, ele não se importava com os homens e também não tinha o temor de Deus. Ele não servia a Deus e também não estava nem ligando um pouquinho com os homens. Ele era o juiz da cidade e não se importava com ninguém. Mas o detalhe é que esta mulher, esta viúva, desvalida, essa mulher que estava sendo maltratada por alguém, nós não sabemos qual é a causa desta viúva. Jesus não dá detalhes da causa, não. Ele só diz o seguinte: faz-me justiça contra o meu adversário. Então ela tinha um adversário que estava maltratando aquela mulher. E ela precisava que alguém exercesse de justiça para com aquele homem. E ela todos os dias, ela batia na porta daquele juiz, pedindo àquele juiz que fizesse justiça contra o seu adversário. Todos os dias, todos os dias. Eu creio que talvez a fila fosse longa ali na porta daquele juiz.
e a fila ia passando. Quando chegava naquela viúva, novamente era o seu juiz. Faz-me justiça contra o meu adversário. E ele olhava para aquela mulher. Hoje não. Próximo. E aquela mulher tinha que se retirar da fila. No outro dia, eu creio que era a mesma coisa. A fila diante do juiz, daí a pouco aquela mulher ali também. Hoje não. Próximo. Creio que isso aconteceu por vários dias. Mas aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Ela não desanimou em meio às recusas daquele juiz iníquo, aquele juiz que não temia a Deus e nem se importava pela causa dos homens. Não temia, não se importava com os homens, não temia a Deus. E o tempo foi passando, até que um dia, aquele juiz, ele ficou aborrecido com aquela mulher devido à sua insistência. Ele diz aqui, embora eu não tema a Deus e não estou importando nem um pouquinho para com os homens, esta viúva está me aborrecendo. De novo esta viúva, de novo, lá vem a viúva me importunando. Por que esta viúva aqui novamente? Ele diz, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Impressionante essa parábola. E Jesus diz ainda, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Vocês ouviram bem? Ouviram o que o juiz injusto disse? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Impressionante porque que Jesus faz um contraste entre esse injusto juiz e Deus. É impressionante que aquele juiz, ele ouviu aquela mulher pelo motivo errado, para ficar livre dela. Ele a ouviu pelo motivo errado, para ficar livre dela. Deus, Ele ouve o seu povo, porque ama e defende a sua causa. Deus é o contrário. Deus ouve o seu povo, os seus escolhidos, porque Ele ama e defende a sua causa. Detalhe, o juiz, aquele juiz, ele agiu egoisticamente para ficar livre daquela mulher. Mas Deus, nosso Pai Celestial amoroso, Ele age em favor do seu povo porque Ele ama. Então ele entra agindo a favor do seu povo. E agora o detalhe é o seguinte, os filhos de Deus devem orar constantemente. Esta parábola de Jesus, que ele diz aqui, ele ensina que nós devemos trazer as nossas causas diante de Deus em oração contínua. Devemos orar sempre, sempre, sempre. E não nos tornarmos ansiosos quando a nossa resposta não vem de imediato. Não devemos nos tornarmos ansiosos quando nós estamos pedindo e a nossa resposta ela não vem de imediato. Devemos continuarmos orando a Deus que no momento certo, Deus que nos ama, Ele vai enviar a resposta para nós. Porque Deus, Ele diz aqui, e eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Mas esse depressa aqui não é segundo a minha
ansiosidade e a minha pressa de que Deus haja em minha vida. Não. Esse depressa aqui é segundo a vontade de Deus para com a nossa vida. Aí sim, diante da nossa necessidade e do conhecimento de Deus, da vontade de Deus em relação à nossa vida, é que Ele vai agir depressa. E Jesus encerra a parábola dizendo uma frase que parece que até está fora de contexto. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu creio que Jesus estava dizendo isto aqui porque muitas pessoas, elas começam a orar a Deus, oram um dia, 2 dias, 3 dias, e eles dizem, está demorando demais. Jesus não está me respondendo, Deus está surdo. Com certeza elas pensam assim. Deus não está ouvindo o meu clamor, a minha oração. Com certeza Deus não vai me ouvir. Esse problema não é do interesse do Senhor. Vou parar de orar. Vou encerrar aqui a minha oração. Por isso que Jesus diz, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Fé para continuar a oração, sabendo que Deus nos ama. Ele não é como aquele juiz injusto, iníquo. Ele não é. Ele é um pai amoroso, um pai bondoso, que importa com as nossas causas. Não importa o tamanho dela. O importante é nós nos lançarmos diante de Deus, as nossas petições, as nossas necessidades, e não ficarmos ansiosos. Confiarmos nele, que ele, no momento certo, ele vai dar a resposta para mim, para você, para todos aqueles que estão buscando a ele insistentemente. Portanto, meu amigo, não desista. Continue orando. Deus é um Pai amoroso. Ele nos ama. Ele ama a mim e a você. Ele está ouvindo o seu clamor. Não desista agora. Continue clamando a Ele, que no momento exato Ele vai dar a resposta. Ele vai ouvir o seu clamor. Que Deus em Cristo o abençoe abundantemente. Amém.